Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares para que o YouTube mantenha essa gravação por um tempo maior. Ao dar início à nossa reunião, esclarecemos. Nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nessa oportunidade, teremos as reflexões baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, os itens de 1 a 5, injúrias e violências. Acompanharemos as reflexões do nosso irmão no Dial Espírita, Gilmar Ângelo de Moura, integrante do Lar Teresa, em Copacabana, Rio de Janeiro. Gilmar, suas saudações iniciais. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você, amigo aqui, amiga do Lar de Teresa, e você também que nos acompanha e se dedica a esses estudos mais aprofundados sobre, sobre nós, sobre nossos espíritos. Hoje um tema um tanto quanto cotidiano que estamos vivendo, injúrias e violências. A sociedade clama por paz. No entanto, nosso ambiente vive em guerra. Por que será isso? O que que a doutrina, o que a espiritualidade pode nos dizer sobre isso? Agradeço muito a sua presença aqui. Nós do Lar de Teresa abraçamos a sua dedicação a este tempo e vamos aos nossos estudos. Muito bem, então vamos partir para a nossa página inicial. A página tem um título de Garantia de Paz. A minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, item 27. Inicia o teu dia buscando o Senhor pelos fios da oração, para que a sua paz acoberte os teus esforços na labuta que te aguarda nas horas próximas. Depois que orares, fixando em teu coração as reservas recebidas pelos canais da prece, permanece atento aos teus gestos, à tua voz, aos teus pensamentos, a fim de que as conservares contigo até o momento final de tua jornada diária. Quando então, novamente em prece, buscarás o Senhor nas asas do reconhecimento sincero. Dominarás tua voz, controlarás teus gestos, disciplinarás tuas ideias, falarás somente o indispensável, sem tomares o tempo de ninguém. Atuarás como mediador nas contendas que surgirem. Não julgarás precipitadamente, para que a tua ação seja ditada pela prudência. Os objetos serão tomados delicadamente por tuas mãos, revelando teu cuidado em conservá-los. Abrirás e fecharás as portas sem estrépito. Corrigirás teus filhos, esclarecerás teus amigos e vizinhos, sem gritos de impaciência e sem gestos de irritação. Converterás em forças renovadas as possíveis agressões, envolvendo-as no arminho da compreensão, para que de tua boca não retornem ao ofensor. Superarás todas as crises, entregando-as ao tempo, que as dissipará como uma brisa dissipa as nuvens ameaçadoras. Disse-nos Jesus: A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá. E realmente, a paz do mundo, por vezes, chega-nos por meio do ópio da indiferença, da promessa vazia, da negligência a revelar-se no esquecimento de nossos deveres, na fuga por meio da irresponsabilidade, do cessar-fogo apenas para reforçar as armas. Mas a paz do Cristo se inicia pelo esforço incessante da alma em busca dos caminhos de Deus. E esses são os caminhos da renúncia, da vigilância,
do silêncio, do sacrifício pelo dever. São caminhos pedregosos, entretanto, ao longo da subida florescem as rosas da paz. Por isso, a paz do Cristo é a dor transubstanciada em alegria, é o sacrifício convertido em luz. Muitos são os espíritos amigos que de ti se aproximam, repetindo: nós te desejamos muita paz, embora sabendo, de antemão, que nem sempre estarás em condições de recebê-la, conservá-la e, sobretudo, vivenciá-la. Todavia, esses mesmos espíritos te exortam a construir o caminho de tua paz e Jesus, de certo, há de percorrê-lo contigo. Aurélio. E esta mensagem foi extraída do Evangelho e Vida, no capítulo 17, médium Brunilde Mendes do Espírito Santo. E o livro tem as mensagens de espíritos diversos. A editora Lar de Teresa. Passamos então, nesse instante, a nossa prece. Unamos os nossos pensamentos, independente de onde estejamos, à distância física, mas nos comuniquemos com as nossas mentes e possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas, disseste-nos: onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí estaria. Nesse instante, unimos nossos pensamentos dirigindo a Ti, Senhor, no, na expectativa do amparo que não nos falta dos Teus mensageiros, que administram as atividades envolvidas pelo nosso lar, nas nossas reuniões virtuais. Que possamos nos sentirmos envoltos pelas Tuas bênçãos e que elas agora envolvam o nosso Gilmar, que está com a responsabilidade de traduzir a Tua mensagem, Senhor. Que em Teu nome, com Tua permissão, possamos então passar a nossa palavra ao nosso companheiro Gilmar. Gilmar, a palavra é sua. Muito bem. Um tema um tanto quanto atual, contemporâneo: injúrias e violência. Afirmou-nos o Cristo que bem-aventurados os pacíficos, os mansos, porque herdarão a terra. No entanto, ao olharmos pela atualidade, vimos o nosso ambiente, o nosso mundo, o nosso planeta Terra em fervorosa. Nações se armando, se preparando para a guerra, países não mais se entendendo, a discórdia talvez tomou conta do nosso contexto. E é nesses momentos que mais questionamos: será mesmo que os mansos herdarão a terra? Pois, na verdade, o que vemos são somente os líderes, os mais violentos, tomando as rédeas, tomando os comandos. Possamos, talvez, relembrarmos na memória o barco com os discípulos no meio daquela tempestade no mar da Galileia, e Jesus dormindo, e todos eles em polvorosa: Mestre, mestre, não vê que perecemos? E talvez ele olhe para cada um de nós e ainda fale: homens de pouca fé, eu estou aqui, quem comanda sou eu. Uma mensagem me chamou a atenção, exatamente em uns dias passados, onde que, lendo as notícias que passam pelo mundo, vieram esses pensamentos na cabeça, né? Poxa, mas será que nós não vamos ter realmente uma paz perpétua, uma paz duradoura? E um tanto quanto engraçado que a resposta vem, talvez,
rapidamente na nossa vida, quando a gente pede uma resposta, veio exatamente a história que eu quero contar aqui para vocês, que eu retirei do livro Crônicas de Além Túmulo, Psicografia Chico Xavier, de um espírito muito conhecido, Humberto de Campos, um grande estudioso, um grande cronista da espiritualidade. E eu fiquei muito impressionado, me impressionou muito essa mensagem, por vários aspectos, vou falar todos eles aqui. E a mensagem se chama A Paz e a Verdade. Está exatamente no livro Crônicas de Além Túmulo. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a data dessa mensagem. A data dessa mensagem, prestem atenção, porque isso é muito importante. Foi 2 de janeiro de 1937. 2 de janeiro de 1937. 2 anos e 9 meses antes do início da Segunda Grande Guerra Mundial. 2 anos, quase 3 anos antes do início da Guerra Mundial. E vamos lá, ele começa a história contando que grandes espíritos, exatamente os protetores e aqueles que tutelam e dirigem a evolução do nosso planeta, ou seja, aqueles espíritos abaixo do Cristo, que agem como os ministros, se reuniram na Terra. Então, Humberto de Campos vai falar: os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade para discutirem o método de estabelecer o gênio da paz, o espírito da paz sobre a Terra. Primeiro aspecto, ele colocou que reuniram-se há pouco tempo. Ora, se a gente está falando de 2 de janeiro de 1937, e pouco tempo para espírito é algo relativo, não é pouco tempo para a gente, vou colocar aí que eles se reuniram por volta de 2 anos antes, ou seja, 1935, o que talvez coloca ainda mais um tempero especial para essa mensagem. Muito bem, todos esses espíritos se reuniram. Vocês imaginam o quilate desses espíritos, né? E eles começaram a estudar minuciosamente toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Então vieram dos egípcios, passaram pelos gregos, pelo Império Romano, por todo o expansionismo europeu, por todos os impérios do Oriente, Ocidente, as Américas. O último grande conflito daquela época, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial, que começou em 1914, e decidiram realmente que a humanidade estava no momento para receber esse gênio, esse espírito da paz. Era necessário, era preciso que a partir daquele momento entrasse um método, estabelecesse um método para que a paz reinasse sobre a terra. E foi assim. Um mensageiro da paz, um espírito também de elevadíssima categoria. A gente vai falando assim, espíritos de elevada categoria, isso foge à nossa mente, né? Isso realmente às vezes foge à nossa mente. Todos sob a tutela de Jesus. Até que um espírito de elevada categoria foi designado para descer à terra e exatamente estudar qual seria o principal método, como que poderia exatamente agir
para que se estabelecesse a paz na terra. Disse que esse espírito saiu das sublimidades, dos altos, da alta erraticidade, dos altos planos luminosos e entrou exatamente na atmosfera terrestre. E o método de Campos exatamente descreve entrando como se fosse num ambiente esfumaçado, pesado, negro, com cheiro de fumo. E aquele espírito exatamente sentiu essa vibração. E ele rodou todos os cantos da terra. Todos os cantos da terra. Todos os lugares, todos os países. Reunindo todos os detalhes, estudando minuciosamente como estava o ser humano, como estava o ambiente. E exatamente no prazo em que os espíritos deram, os espíritos dirigentes deram, reuniram-se novamente para ouvir daquele mensageiro da paz qual que seria os próximos passos. O mensageiro da paz entrou, torturar palavras de Humberto de Campos. No dia aprazado, comparecia torturado e abatido. Agora vocês imaginam o que é um espírito de alta categoria, de alto quilate, um espírito de escol, torturado e abatido. Eu não faço ideia. Mas aí ele foi falar: senhores, nossas previsões não se realizarão. A terra toda, na atualidade, é um perigoso rastilho. Todas as nações estão prontas para a guerra. A luta ali é um produto inevitável, é inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Parece que ele estava falando de hoje, né? Mas não, essa mensagem é de 1937. Procurei um lugar no qual fosse possível estabelecer as minhas atividades, sem encontrar elementos para esse fim em parte alguma. Ou seja, ele procurou algum lugar que fosse mais ou menos capaz de começar qualquer atividade. Não encontrou em parte alguma. E debalde tentei sobrepor as minhas influências nos gabinetes públicos, nas doutrinas da coletividade ou no santuário dos corações. Os homens ainda não conseguem entender os nossos alvitres e conselhos. Nenhum deles cuida da necessidade da paz e com sinceridade e desinteresse. Ou seja, ele procurou um ambiente que fosse capaz de iniciar alguma coisa, algum ambiente que fosse pouco propício. Não encontrou. Foi mais além. Ele tentou influenciar e não conseguiu. E ele conclui: desgraçadamente, porém, não podem prescindir das necessidades negras da guerra. A terra é um vasto pandemônio de armas, infantarias e munições. Percorri todas as cidades, todas as organizações e todos os lares improficuamente. Bom, com essa declaração, a reunião ficou polvorosa. De repente, os dirigentes das raças germânicas, os dirigentes das raças latinas, das raças orientais, das anglo-saxônicas, todos questionaram. E os meus tutelados? Eu sei que eu preparei para eles aquele território. E aí a mensagem, faço convite para vocês lerem esse capítulo, que é fantástico. Ele vai dando os pormenores dos países.
E cada vez mais todos ali na reunião vão ficando deslocados, vão ficando tristes e vai começando uma discussão até que o anjo, o mensageiro da paz, dá essa exclamação, dá essa declaração. Calai-vos, meus irmãos. Ninguém na terra poderá colocar outro fundamento a não ser o de Jesus Cristo. A evolução moral dos homens será paga com os mais penosos tributos de sangue das suas experiências. As criaturas humanas conhecerão a fome, a miséria, a nudez, a carnificina, o cansaço, para aprenderem no amor daquele que é o jardineiro divino dos seus corações. Transformarão as suas cidades prestigiosas em ossuários apodrecidos. Vimos, parentes, vimos isso acontecer 3 anos depois dessa mensagem. Exatamente o que está nessa mensagem. 3 anos depois. Cidades maravilhosas como Paris, como Berlim, como Moscou, como tantas cidades da Europa, que hoje podemos visitar embaixo de escombros e não aprendemos, né? Chega, ele continua. Ele continua. Chega de mensagens, de arautos e mensageiros. Prestem atenção. Chega de mensagens, de arautos e mensageiros. No fumo da guerra, o homem terá a visão deslumbradora da luz maravilhosa dos planos divinos. É, às vezes nos perguntamos: cadê? Cadê os mensageiros divinos? Cadê os mensageiros para essa nova transição planetária? O que vemos talvez é somente ódio, violência, o mundo se armando novamente. E esse anjo vem falar: chega de mensageiros, chega de arautos. No fundo do sofrimento, no fundo negro, é que será vislumbrada essa luz de Jesus Cristo. Fica a pergunta para o nosso dia, olhando o nosso ambiente. Estados Unidos, Brasil, Europa, Rússia, China, Ásia, todo mundo. O que estamos fazendo com as nossas lembranças e a nossa experiência trágica deste período? Não foi por falta de aviso, não foi por falta de ativo trabalho do mundo espiritual. E o anjo da paz termina: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E aí nós nos pegamos como Pilatos perguntando para Jesus: o que é verdade? Recebendo do outro lado, Pilatos, o silêncio de Jesus. E todas as vezes que eu me defronto com essa pergunta, nunca haverá paz no mundo sem a verdade. O que é a verdade? A verdade. Sempre quando eu me defronto com essa pergunta, eu me recordo muito de outra historinha que está agora no livro Jesus no Lar,
Psicografia Chico Xavier, de Néio Lúcio, que a história é o anjo da verdade, a visita da verdade. E eu vou contar para vocês que essa vai exatamente conectar como que nós podemos exatamente sair desse fumo, dessa escuridão e exatamente encontrar a paz. Disse que um homem vivia numa caverna escura, extremamente impura, cheia de podridão. O homem exatamente vivia nesse escuro e sofria demais por conta deste ambiente. Um ambiente que cheirava mal, um ambiente totalmente tóxico. E o homem clamava e clamava para Deus, para que ele pudesse sair daquele ambiente. De tanto clamar, Deus enviou para ele um anjo, que foi o anjo da fé. O anjo da fé chegou naquele ambiente, aproximou-se do homem, abraçou aquele homem, e aquele homem pôde se reconfortar. Reconfortar acreditando que existe algo maior, que existe algo além daquele sofrimento. E ele pôde se consolar de alguma forma com aquele anjo da fé e pôde continuar a sua vida. No entanto, dentro de alguns dias, essa consolação cessou. E novamente ele se viu naquele ambiente pútrido, naquele ambiente tóxico, naquele ambiente escuro, e novamente clamou para Deus para que pudesse tirá-lo dali, para que ele pudesse ter algo novo, para que ele pudesse se renovar daquele ambiente. Deus se compadeceu novamente e mandou outro anjo, o anjo da esperança. O anjo da esperança chegou, abraçou o homem sentiu o acalento daquela esperança. Teve felicidade num futuro, teve felicidade naquilo que pode ser dos dias vindouros, teve exatamente a sua alegria, a sua consolação naquele momento. No entanto, novamente, dentro de breves dias, toda aquela alegria, toda aquela consolação novamente se esvaiu porque o homem continuava naquele ambiente tóxico. E uma noite, uma determinada ocasião, o homem realmente pediu: Deus, eu quero a minha libertação. Eu quero me libertar dessa situação. Quero nunca mais precisar dessa situação, desse ambiente onde eu vivo. Deus enviou um anjo. Um anjo diferente. Foi o anjo da verdade. O anjo da verdade chegou, aproximou-se daquele ambiente e, diferentemente dos outros anjos, não abraçou o homem, mas o anjo iluminou. Saiu uma luz tão forte daquele anjo que iluminou todo o ambiente. De repente, de relance, aquele ambiente que era escuro, o homem pôde se vislumbrar. Aquele ambiente totalmente tóxico, pútrido, vinha exatamente das próprias chagas. O homem era inteiramente chagas. E aquelas chagas purulentas contaminavam o ambiente. O mau cheiro não era do ambiente em si, mas sim dele próprio. Era ele o grande causador
daquela poluição e daquele ambiente escuro que ele causava. Aquela situação deixou o homem totalmente desnorteado. Não quis mais enxergar aquela situação. E para fugir dessa circunstância, o homem entrou em abismo mais profundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande verdade é que as próprias chagas purulentas da guerra, do ambiente tóxico, do armamentismo, do ódio, da inconsequência, estão em nós mesmos. No ódio recíproco que talvez sentimos para o nosso irmão, raiva. Quantas vezes sentimos raiva de situações, de pessoas, sendo que essas pessoas talvez são as que mais nós amamos? Como é interessante as nossas emoções. Às vezes a pessoa que mais amamos é aquela pessoa que mais dardejamos com os nossos ódios, com a nossa raiva. Quanta inveja, quanto orgulho, quanto egoísmo. São chagas presentes em nós mesmos e possamos exatamente relembrar. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Será que isso não é um pouco piegas, não? Será que realmente ser manso e pacífico hoje, com o mundo querendo te atropelar, com as pessoas querendo tomar vantagem, com os políticos cada vez mais se afundando em corrupções, em guerras, em consequências? Isso é lógica. O que que a guerra traz? A guerra traz destruição. Destruição. Aquele que fomenta a guerra é o primeiro a ser destruído. Mansuetude, ser pacífico é equilíbrio. Não confundamos isso com ser passivo. Não é olhar as inconsequências da vida, não é olhar as injustiças da vida e ficar calado na passividade. Não. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. É você ser equilibrado. É você ser, é você ter consciência, não cair no desaforo da massa, mas em cada momento, em cada circunstância, na sua própria família, você fomentar a paz, para limpar um pouco das chagas individuais, as quais coletivamente representam os líderes que temos. O mundo se prepara para a guerra. Vejo a situação descrita na mensagem que falamos aqui, percebo o mundo de hoje. E gostaria de encerrar esse nosso estudo exatamente com uma frase que eu guardo sempre quando surge essa pontinha de desesperança. O barco sacode. O barco está no meio da tempestade, sim,
mas ele tem direção. E Jesus Cristo está no leme. A frase que eu guardo está no livro A Caminho da Luz, Psicografia Chico Xavier, de Emmanuel. Diz ele: os homens se recolhem às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. Cada um de nós temos que tomar conta individualmente daquilo que fazemos, da nossa vida e da nossa sociedade. Ódios, injúrias. O quanto que essas sementes do mal ainda percorrem a nossa vida. Que possamos ficar conscientes disso. Que nossos anjos da guarda possam iluminar as nossas escolhas, nossos pensamentos, para que cada vez a terra se torne esse santuário de paz. Que Deus nos abençoe. Assim, nós chegamos ao término de mais uma reunião virtual, ainda envolvidos pelas reflexões do nosso Gilmar, que levantou muitos questionamentos, para que façamos a nossa autoanálise do muito que temos recebido. Então, nosso agradecimento ao Gilmar pelo tempo, a dedicação de preparar o assunto, para que pudéssemos assimilar em profundidade a relevância desse tema. Também queríamos agradecer a você, internauta, que até este momento, de uma forma virtual, nos brindou com a sua atenção. Você gostou dessa exposição? Então, dê o like, para que outras pessoas também possam se beneficiar. E vamos encerrar então este momento de reflexões, de esclarecimentos, com a prece de agradecimento por esta abençoada oportunidade. Unamos nossos pensamentos e com a nossa prece estaremos encerrando a nossa reunião virtual deste momento. Senhor Jesus, temos ouvido, lido em várias publicações a mensagem de que, além de mestre, és o príncipe da paz. Nesta noite, lembrando exatamente a responsabilidade de cada um de nós na construção da paz a partir de nós, sensibilizados pela mensagem recebida, que possamos ainda continuar meditando na tarefa que nos compete, a começar de nós mesmos, o nosso lar, a nosso ambiente de trabalho, a nossa comunidade. Inspira-nos, Senhor, nesse momento tão difícil de transição, para que mantenhamos a serenidade e a confiança em Ti, Senhor. Tu és, como nos disse o nosso Gilmar, quem está no timão desta nau. Que tenhamos essa confiança, que em Teu nome, com Tua permissão, refeitos das nossas dúvidas com esse esclarecimento, possamos encerrar este momento de meditação e de prece, dando graças a Deus por essa oportunidade abençoada. Fica conosco como sempre está, Senhor, nos inspirando através dos Teus mensageiros. E até a nossa próxima reunião, contando com a presença de todos e a sintonia da continuidade do nosso trabalho. Muita paz em todos os corações. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu
faz perder